nascido em Baixo Guandu, Baixo Guandu. cidade pertinho aqui, né? Uhum. Na divisa do Espírito Santo. E nasci lá em 1967. Uhum. Meus pais vieram de Alegre, sul do Espírito Santo. De longe, Meu velho. avô Ivo, que também tem história aqui em Morés, Uhum. ele morava em Baixo Guandu. Na realidade ele era de Alegre, mas casou-se com a Zezé Friseira, que é de Baixo Guandu, né? Vieram lá de Itaguaçu. E meu pai trabalhava com ele, então casou-se em Alegre e veio com a mamãe para cá. Ah, entendi. Né? Então viemos importado de fora para Baixo Vier Guandu. de fora. E de lá para cá, ele cresceu lá na rua José Dias, na Leão Castelo, né? Judite Leão Castelo, na rua ali do hospital, em cima. Cidade pequena ainda, a gente brincava na rua, né? O gostoso era que a gente brincava na rua. Hoje, E tinha acho muita que criança brincando na rua antes. muito. E o Alfredo, e os filhos do taxista lá, uma loirinha bonitinha, até gostava dela, achava, né? Acho que desde pequena eu sou meio apaixonado. Eu sempre achei muito bonitas as meninas. Mas aí brincava muito. E Aham. comecei a estudar no Colégio das Irmãs. Eu fiz o pré-primário primeiro lá em Baixo Guandu. Aí você já veio pra Morés depois. Vinha de ônibus, né? Ah. Eu fiz o pré-primário em Baixo Guandu. Ali hoje, eu não sei o nome daquela escola, é atrás do Fórum, em Baixo Guandu. Uhum. Uma escolinha infantil que eu acho que tem lá até hoje. E como eu faço aniversário em junho, as irmãs aqui só aceitavam no primeiro ano a partir dos 7 anos. Então, quando eu vim para estudar em Aimorés, eu estava com 6 anos e meio. Uhum. Então, eu tive que repetir o pré-primário, né, aqui em Morés, e estudei até a 8ª série. Então, a gente vinha de ônibus e voltava de ônibus. Né? Uhum. Quando já estava acima na 5ª, 6ª série, né, que hoje mudou tudo. Sim. Hoje eu acho que é 6º, Sexto 7º ano, ano. 8 anos, né? É. E aí, a gente, quando tinha 4 aulas, aí quando eu saía para poder conhecer a lanchonete no Friseirão, tinha uma lanchonete que fazia um salgadinho muito Já tinha o gostoso. friseirão já. Nessa época de escola, o João Luiz tinha construído, né, recente. E onde aquelas meninas ficam ali na recepção, na lateral esquerda, né, Sim. era uma lanchonete. Ah, é? E fazia um salgadinho que era uma delícia. Ah. Então a gente fugia lá quando tinha 4 aulas, o ônibus só ia sair depois da 5ª, então a Aham. gente fugia de lá e vinha na lanchonete do Friseirão. Ah, Para rapaz. encontrava a galera e fazia mais amizades, mais do Era um que já tinha lá. ajuntamento, né? Era um ajuntamento. Né? Era muito gostoso ali. Né? E já tinha muita coisa ali na praça antes, você lembra como que era? Na praça não mudou muito. A loja da Helena, que eu na época não sei se era mestiça ou já era. Eu não lembro o nome. Só sei que era do lado do Bar do Ponto, onde é uma farmácia ali hoje. Ah, entendi. A loja da Helena, do seu Mário, Uhum. né, que é a Oriente. Ou acho que era Oriente mesmo naquela época, não fugiu agora Uhum. a lembrança. Mas a loja era ali, e ela pendurava os negócios, tudo na frente, aí a gente passava naquele túnel, né? Era mercadoria do lado, do outro, em cima da No... calçada, aquele túnel. Então marcou também. Quando a gente precisava de lápis, caneta, papel, a gente entrava ali na Oriente. Era uma loja assim pequenininha e apertada, porque tinha de tudo também, né? Aham. Sempre foi assim, né? É uma pena ter fechado, mas já desde aquela época já trazia uma economia boa. O Bar do Ponto sempre foi Bar do Ponto. Uhum. O hotel sempre no lugar do hotel, então não houve muita dificuldade. E as lojinhas, né? Ali no centro sempre teve, cara, Já tudo, tinha aqui tudo loja. já tinha aqui um monte de farmácia? Não, as farmácias parece que criaram agora. A Santa Lúcia e a São Sebastião acho que é bem antiga, né? A do Carlinho, acho que surgiu depois, quando ele comprou ali o ponto junto com o Elvésio, que aquilo ali era umas casinhas velhas, aí o Elvésio e o Carlinho compraram em sociedade, dividiram o lote no meio, né? E aí o Elvésio construiu a ótica e o Carlinho construiu a farmácia. Eu acho que foi nessa época que o Carlinho começou com a farmácia, a Fonseca. E hoje nem Fonseca é mais, né? Eu que era Drogaria Fonseca, né? Drogaria Fonseca, né? Então a mudança ali. E o prédio onde é o Militino hoje também,
sempre foi daquele jeito, É mesmo, não velho? mudou. Porque Ali, perto então tem muito tempo antes. ali era Minas Caixa, né? Onde a delegacia hoje é a Minas Caixa, era Minas Caixa. Uhum. E o Banco do Brasil é lá onde é a Caixa Econômica, né? Que foi também um dos primeiros. O Banco do Brasil teve primeiro aqui do que Baixo Guandu. É Aqui, mesmo, a velho? Imorés era o polo, né, comercial e desenvolvimento, tudo era Imorés. Eu lembro que em 1986, 85, quando eu comecei a estudar na escola agrícola, a Imorés era um dos grandes produtores de arroz do Brasil. Ih, Chegou a ter o título de maior produtor de arroz brasileiro, a cidade de rapaz. Aimorés. E olha que já tinha um negócio de café lá. E mesmo Né? assim, né? A produção de arroz aqui pegava ali São Sebastião da Vala, aquelas baixadas, Uhum. aquelas planícies. Aqui na saída de Aimorés mesmo, indo para o lado de Mutum ali, para o lado de Ipanema, aquelas baixadas do Manhuaçu, tudo era arroz, tudo mecanizado. Lembrei, tem um local ali onde a gente entra sentido Rosca Seca, Penha. Ali tem até uns locais ali onde eles plantavam arroz, né? Até um pouco tempo atrás ainda tinha o pessoal Aí. que plantava ali ainda. Eu Ah, acho que tem alguns que ainda plantam, né? isso. Porque tem um arroz que o Ministério da Saúde proibiu e que aqui em Moré se planta até hoje. E é caríssimo, chama o tal do IR. Nossa, vida. Esse arroz IR, eu Esse não daí, sei a esse daí é história. minha paixão. Pois é, eu não sei a Vende na Penha. história dele. Eu não sei a história, o porquê que ele foi proibido. Mas eu não sei se sofreu alguma mutação ou se eu não entendi, porque eu não procurei saber também, não fui atrás da Sim. história. Mas esse IR, ele não pode ser plantado nacionalmente, comercialmente. Né? Então, aqui como já tinha sementes, já tinha pessoas que produziam ele, porque eu acho que nessa época plantava-se muito dele, que é um arroz que fica soltinho na panela, todo mundo gosta, é Tem um mais fácil cheiro de... maravilhoso. Né? Então tem as suas vantagens, que já tem muito tempo que eu não como Sim. IR, mas foi proibido. Então, na época, Ah, pelo menos a entendi. história que chegou até mim é essa, né? E aí, ali ao lado onde fizeram presentes, ali tinha um negócio de arroz ali mesmo. Tinha. A Cazengue, então, a gente estudava em frente do Colégio das Irmãs, a Cazengue sempre teve muito movimento. A Cazengue caiu em 1979 com aquele enchente, apodreceu-se muito aqueles grãos ali, ficou meses aquele cheiro de podre, aquela coisa horrível ali, porque eu acho que era do Estado, é do Estado ainda, né? Alguém já contou aqui em entrevistas que o trem ia até lá e de lá voltava. Tinha um braço de linha que ia até lá. Alguém contou que em 1900 e tanto, Muito né? antigo, né? Eu Aí não peguei voltava. essa, mas não era Tão feio difícil. que era. Mas não era difícil não, de ser isso aí, E né? aquele armazém antes, ali em frente ao Colégio das Irmãs? É a Aquilo... Cazengue, é ali. Ah, é É ali? ali que a gente chama de Cazengue. Bom, eu não sei como é que é hoje, né? Tá praticamente abandonado. É. Há uns anos atrás, eu acho que é uns 10, 15 anos atrás, virou uma discotecazinha, mas o trem não foi pra frente, Hum, Mas então desandou. era ali que mexia com arroz? Ou era lá onde fizeram presentes? Não sei te dizer. Eu também não sei. Não sei te dizer. Também não Porque sei. aqui em Morés, como era a cidade muito grande, para nossa região, né, era uma cidade muito grande. Então tinha Cazengue, tinha o IBC, que eu acho que era café, tinha esse armazém que você está falando de fizeram presentes, né, e a quantidade de cerâmicas. E na época que eu comecei a vir para Imorés, as serrarias já praticamente quase... Os antigos me contavam que existia muita serraria. Muita serraria aqui em Moré, tanto para Moré, Baixo Guandu, né? Tinha muita árvore, muita floresta. E elas migraram praticamente todas lá para o Pará, para o Mato Grosso, né? Para Rondônia. A Rondônia, então, para desenvolver o governo, estava dando terra para poder a pessoa ir para lá, né? é verdade. Aqui de Morés, eu acho que foram alguns. Apesar de que acabam muitos que foram, eu fiquei sabendo que tentam voltar e não conseguem, porque se vender tudo que tem lá, não consegue comprar um sítio aqui. Né? No. Mas a Imoresa, na minha época de escola, em 1979, eu acho que foi o maior baque para a cidade de Imoresa, foi em 1979. Sempre teve as enchentes, mas eu não sei se não havia muita história, não havia como divulgar, mas em 79 foi considerada uma das piores. Ali na Praça do Relógio
deu 2 metros de água. No. Ali na Caixa Econômica, era Banco do Brasil também, na época era banco. Aí botaram corda, porque a correnteza do rio ali era muito forte. No. E eu tinha 10 anos de idade e acompanhava isso no Guandu. E a gente via carros descendo, boiando no rio. A gente ficava olhando o rio. E o exército, há uns 2 quilômetros antes da hidrelétrica de Mascarenhas, com metralhadora e arma. Porque os carros vinham boiando, eles tinham que metralhar para eles afundar. Porque se batesse na represa, na hidrelétrica, poderia correr o risco de derrubar. Né? E depois de 79, nós até fizemos uma visita lá na hidrelétrica. Veio uma tia minha do Rio Grande do Sul e o pai era muito amigo de um dos engenheiros. Aí fizemos tipo uma excursão. E ele falou que na época, em 79, se o rio tivesse subido mais meio metro, ele teria jogado a hidrelétrica no chão. Não, Porque foi assim, no limite da represa de Mascarenhas. Em 70. E aqui em Imorés, nós fizemos uma pesquisa de geografia. A represa de Mascarenhas veio primeiro que a daqui antes? Veio bem primeiro. É mesmo, velho? Eu não lembro dessa fase, porque a gente, as coisas de muito criança, a gente acaba esquecendo. Mas diz a mamãe que os peão que construía a hidrelétrica lá ficava esperando o ônibus ali no jardim, perto do Cine Alba, embaixo do Guandu. Aí fazia aquela fila com as marmitinhas assim. Oh. E eu e o Sussu é Chico Fique, família Fique de Baixo Guandu, hoje eles estão em João Neiva. Mas aí diz a mamãe que a gente era muito moleque, pequenininho, e o Sussu mais moleque ainda. Aí a gente, quando os homens estavam distraídos para lá, a gente fazia xixi perto das marmitas dos homens assim. Meu Deus! Eu não lembro disso não. Mas dizer que uma vez pegou e puxou pela orelha. No. Ele estava fazendo xixi perto da marmita dos homens. Coisa de moleque mesmo, né? Mas aí estava construindo a hidrelétrica nessa época. Eu nem estudava aqui em Imorés ainda, coisa de nem sei quantos anos, 4 anos, 5 anos, não sei quanto que eu tinha. Mas a hidrelétrica lá é bem antiga. Tanto é que na época era para ter sido feita outra igual ali no pé da Cachoeira do Raio, onde hoje é a geração da de Imorés. Ia inundar a Imorés toda. A Imorés ia virar um grande lago. Eles iam, igual fizeram com Itueta, eles iam fazer em Aimorés. Só que ficou muito caro. Na época era muito caro, eles não fizeram. E quando a exigência do país de eletricidade cresceu, automaticamente eles tiveram que fazer e mudaram o projeto. Em vez de destruir a Aimorés, que ia ser muito caro, destruíram Itueta e fizeram a barragem na Pedra Lorena, desviando pelo Vala Seca, né, que é um córrego, um afluentezinho que tem lá sai esqueci o nome daquele bairro lá, fugiu agora. Bairro Baixo Guandu, Mauá. Então saía ali, aí eles fizeram justamente a barragem lá para poder fazer o canal onde era a Vala Seca para produzir energia, onde iria produzir mesmo. Então eu tô pensando aqui. Então aquele local onde produz energia lá do Guandu, meio que pertence a Imorés. Já que é Mauá, no caso é Minas. Do outro lado do rio, tudo pertence. A hidrelétrica está toda dentro da área de Minas Gerais. Tudo em Imorés. Então, exemplo, meio que tá lá, mas é de Imorés. É nosso. É tudo em Imorés. Até perto da Pedra do Souza, do outro lado do Rio Doce, pertence a Imorés, em Minas Gerais. Entendi. Você atravessou a ponte da Mauá ali, você está em Minas. Então, exemplo, tá embaixo do Guandu, mas é de Imorés, então. O movimento comercial vai para Baixo Guandu, né? Porque eles vão lá para fazer compra, mas paga-se imposto aqui em Imorés. O IPTU, água, CEMIG, tudo entendi. Aquele bairro da Mauá é aqui em Imorés. Interessante. Né? Então, não foi ali naquele sentido, mas a Imorés, em 79, perdeu 10 mil habitantes, de um ano só. De um ano para o outro. Isso foi um exercício de geografia, uma pesquisa. Foram embora, no caso? Mudaram-se, foram embora, né? Entendeu? Foi uma pesquisa que foi feita da minha turma, eu não lembro que série que eu estava, de geografia no Colégio das Irmãs. Então eu tenho esse número porque eu fiz a pesquisa na época.
Então, só em 1979, aproximadamente, em números redondos, a Aimorés perdeu 10 mil habitantes, No. de um ano para o outro. Você acha que a Aimorés recuperou logo? A Aimorés fez o quê? Recuperou logo? Eu acho que a Aimorés não recuperou até hoje. Pelo que a gente vê os antigos, porque eu sempre gostei muito de conversar com os antigos. Pelo que os antigos contavam, que a maior parte deles já estão mortos, a Aimorés, o pessoal vinha de Mutum para fazer compra aqui em Aimorés. No, rapaz. Então, a Resplendor, Conselheiro Pena, eram vilas, fazendas, e a Aimorés já tinha um grande polo de desenvolvimento. E a Vale, praticamente, quando veio, já existia, eu creio que já existia algum sinal, né, de cidade, e aí que prosperou, porque aqui eles queriam fazer até uma oficina da Vale. No. Então, ia ser feito. Né? E aí eu não sei porque Cargas d'Água foi para Valadares, mas também não procurei a história. Mas a Aimorés, aquela parte ali da Barra Preta, que eles falam, né? A Barra Preta, aquilo tudo era bairro ferroviário, eram funcionários da Vale do Rio Doce. Era terra da Vale do Rio Doce. O Parque dos Eucaliptos que existe hoje era uma área vazia que plantava-se eucalipto, que a Vale, toda a área ociosa da Vale, a Vale plantou eucalipto. Eu acho que um pouco para evitar a invasão e segundo que é uma maneira de preservar também, né? Futuramente, se quisesse cortar o eucalipto, cortava e tanto ali perto do aeroporto também, agora foi vendido, era eucalipto. Ali o Parque dos Eucaliptos, já tem esse nome porque era eucalipto ali, né? A Vale, quando foi privatizada, aí ela já se reduziu bastante nesse tipo de material, para poder ficar mais fácil também de administrar e o privado, ele visa mais lucro, ele não visa muito a condição de ter patrimônio, né? Que a condição é ser funcional. Verdade. Né? Entendi. O privado a grande vantagem do privado é essa. Ela gera muito emprego e ela vê números. Ela não quer muito outras coisas. Lógico, sem prejudicar. Acho que a Aimorés ainda é muito beneficiada pela Vale. Em tudo que a prefeitura fizer um projeto e jogar lá, a Vale acaba aprovando. Apesar de que demora um pouco, mas aprova. Né? Igual para construir aquele viaduto ali, eu participei de algumas reuniões e eles até pressionavam muito a pessoa que foi mandada para representar a Vale. Né? E na época tinha até alguns que almejavam política, e que são políticos hoje aqui na cidade, que ficava querendo, a minha maneira de enxergar, já que nós estamos falando de mim, não vou citar nome, mas eles queriam se promover, né? Porque chegava lá e até massacrava o rapaz, o Lamounier, não lembro agora, fugiu o nome do rapaz, mas justamente para poder a população, porque a sala estava cheia, eles se aparecerem, é a minha maneira de ver isso, porque o Pra rapaz... se engrandecer ele dentro, né? Porque ele respondia, falava assim, não, isso aqui é desse jeito, a Vale do Rio Doce, ela faz os orçamentos, aí esse ano que vem nós vamos fazer isso e isso, então é igual o Congresso, a lei tem que vir para poder funcionar só ano que vem, vai fazer. Então a Vale tinha isso. Aí o cara já tinha respondido, aí o sujeito para poder ir lá e fazia aquele negócio e fazia a mesma pergunta. Eu falei, poxa, que barulho todo. Que barulho todo para perguntar uma mesmo coisa assunto. que o cara já respondeu. Mas isso aí vem aquele ponto, eu não gosto de me misturar também, não. Deixa eles na deles lá, né? Mas o que eu puder participar, eu participo, né? Não deixo de participar. Igual essa questão ali da ABB, eu comprei minha casa ali nos fundos e comecei a plantar árvore ali. Comecei a plantar árvore, era interesse da diretoria em reflorestar mesmo. E eu trabalhava a semana toda e final de semana eu estava em casa. E final de semana, em vez de ficar comendo pipoca assistindo filme na televisão, eu ia para lá para plantar árvore. Né? É melhor do que ficar É meio que um hobby ocioso, seu. né? Um hobby seu, né? É um hobby. É isso aí. A palavra certa seria isso aí. É um hobby. Porque eu estudei na escola agrícola de 83 a 86 e lá na época não se falava em meio ambiente.
Não tinha aula de meio ambiente. Não se falava em reflorestar. Eram algumas mentes, assim, de algumas ideias, alguns movimentos, mas muito tímido, muito pequenininho. E eu sempre gostei. Eu gostava de ir para a fazenda quando criança, do seu Dário Facina, era gerente de Baixo Guandu, do Vanestes, e o Fábio estudava com a gente aqui no Colégio das Irmãs. Então, final de semana a gente ia para a fazenda, ele plantava café, ali no quilômetro 14. Já pertence a Baixo Guandu, mas você tinha que passar pela Mauá, atravessar a ordem de Minas Gerais para chegar lá. E a gente ia e na parte da fazenda tinha uma florestinha lá por cima do cafezal, e a gente gostava, eu particularmente gostava de fazer trilha. Ir lá e ver árvore, ver planta diferente, orquídea, procurava, achava esses negócios maravilhosos. Então, eu sempre gostei de plantar árvore. Para mim é um ser vivo que fica aí muitos anos na terra, então... Aí eu plantei ali no Morro da Bebê, tem umas árvores lá, né? Mas é meu hobby, né? Agora, a Imorésia eu acho que tem muito a crescer, segundo a administração, segundo o querer da população. Você fala a população pressionar um pouco, se a população souber realmente o valor que ela tem para o político, entendi. Ela consegue, sem muito escarcéu, sem nada, até mesmo hoje com o WhatsApp, uma mensagem para um político, para um vereador, ele consegue mover alguma coisa. Sim. Apesar de que o nosso país, eu acho que vai a tendência de começar a mudar isso desses 3, 4 anos para cá. Essa conscientização, né? Porque até então o pessoal falava assim, eu não quero me envolver, eu não quero me meter, eu não quero, né? Porque política sempre foi vista da seguinte forma, pelo menos as pessoas que conversam comigo, e eu via isso também, é só interesse próprio. Sempre foi, até alguns anos atrás, interesse próprio. Ninguém pensava em termos de país, em termos de nação. Ou então pensava, mas era igual a questão do reflorestamento, né? Aquelas mentes, né, poucas, tímidas, e hoje com as páginas sociais, com o que se pode fazer dentro de um celular hoje, o negócio está crescendo, e gente que não pensava hoje está pensando, gente que não se envolvia hoje está se envolvendo. Então eu acho que os políticos têm que botar as barbas de molho, porque o direito dos homens está... Nós já entramos nela, né? A população, se souber, ela vai saber. Muito abafado isso, né? O direito das pessoas ficaram muito caladas, né? Porque muitas vezes não queria se envolver. O político, até uns anos atrás, eu sempre pensei assim, eu não entro em política porque, por mais que você faça ou lute para fazer, porque existem políticos bons. Sim. Existem pessoas que entram querendo fazer o bem. Com boa intenção, né? Com boa intenção. Mas por mais que você faça, na hora que você sai, você é ladrão. Porque roubou, porque fez, porque não sei o quê, né? Então, sempre tomou esse título. E, ultimamente, bastante até, né? Porque hoje, agora, do mesmo tem as vozes que elogiam, tem as vozes que querem pisar e derrubar a pessoa. Derrubar a pessoa. Mas a política, ela tem que ser bem assessorada, bem administrada, porque tirar um bocado dessas vantagens, né? Vamos fazer política aqui agora. Né? Eu acho que vereador trabalhar 4 dias por mês, 4 dias, vamos botar dia, porque não é dia, são horas por dia. Sim. O salário é muito alto. Aí a desculpa que eles têm aqui, porque eu ajudo fulano com o médico, porque eu ajudo Beltrano com a passagem, porque eu ajudo ciclano que não consegue pagar. Esse dinheiro de vereador, se fosse aplicado na saúde, se fosse aplicado no município, ele teria emprego, ele teria gente saudável, teria condições, então você estaria ajudando melhor do que o sujeito meter a mão no bolso e falar que está ajudando o outro ali. É igual o salário, se fosse um salário mínimo, no caso, se fosse um salário mínimo, não teria tanto, igual na campanha passada, sempre tantos candidatos, não teria tantos candidatos, se fosse um salário mínimo, né? Eles teriam que trabalhar, eles não teriam interesse. Na época da minha infância, meu pai falava que vereador era voluntário. Eu acho que, para quem quer
um município, um estado, um país de amor, de coração, você ir uma vez por semana numa reunião que deve durar, eu não sei, 4 horas, 3 horas, se durar. Não, essa, a gente, durante segunda-feira a gente pode ver online. É no máximo 1 hora. Então, quer dizer, não dá para poder, confiar nele. Tinha que ser voluntário. Tinha que ser voluntário. Nem o salário mínimo. Eu sou contra até o salário mínimo. A pessoa pegar e você ter lá 2 horas, 1 hora, para poder uma vez por semana ir lá e discutir alguma coisa que o prefeito quer fazer, ou necessidade de um bairro, ou necessidade de um distrito. Eu acho que tem que ser assim. O prefeito tem que ter o salário dele? Ótimo, tem que ter. Porque o cara, ele deixou o serviço dele e agora está dedicando ali 24 horas. As Porque responsabilidades dele. eu creio que o prefeito não trabalha 12 horas. Tá carregando o né? nome, exemplo, de uma cidade nas Ele costas, da trabalha, população. o prefeito trabalha 24 horas. Ele está em casa, tem gente batendo na porta. Agora tem gente na porta. De madrugada o sujeito rompeu, fez, aconteceu. Tem um negócio. Então o prefeito, eu acho que tem que ter o salário dele. Tem que ter mesmo. Sim. Não é de outra forma. Mas o vereador é representante do povo. Aí vem a fama do que fez ou não fez, deixou de fazer, é ladrão. É lá para mim. Igual o auxílio paletó para deputado, nós já estamos mudando, saindo da Aimoré, né? Já estamos falando de outras coisas, né? Não, mas é verdade. Eu acho que esse tipo de coisa não tem que existir. Não tem que existir. Não tem. O sujeito ganha 25 mil reais. Aí um aluguel aqui na nossa cidade, o melhor, uma casa boa, excelente, deve ser o quê? 2 mil de aluguel. No caso, excelente. 2 mil de alto. Com piscina, então. E o sujeito ter um auxílio de 10 mil de aluguel, poxa. É aluguel, Né? é celular, isso aqui, é tudo. Rapaz, uma vez eu vi uma reportagem da Bélgica e daqueles países perto da Suíça. Eu fiquei com inveja, porque um juiz de direito lá, de alto escalão, anda de trem. O cara tem o salário dele sequinho. Se ele quiser ter uma funcionária, ele vai pagar do bolso dele. Se ele quiser um assessor lá para poder ajudar nos processos, ele vai pagar do bolso dele. Então, por isso que é um país que a gente fala que é de primeiro mundo. Nós temos que chegar lá, né? E eu acho que a Aimorés tem muito a crescer, porque a população aqui é amigável. Todo mundo conhece todo mundo. Você passa na rua, até quem eu não sei o nome, oi, o sujeito, oi. Né? Como podem dizer, né? Você fazer uma caminhada em Morés, nunca acha que você vai chegar rápido em casa. Né? Não acha. Toda hora um vai te parar. Você para com a pessoa no meio da rua, muitas vezes você já viu ela tantas vezes, e você nem sabe quem é, não sabe que filho de quem, não sabe aonde mora, mas você já viu ele ali várias vezes, que você para e conversa como se fosse um amigo assim. Sim. Que você sabe da vida do cara toda. E se falou, Né? aqui já teve realmente muita coisa boa. Eu já teve fábrica de macarrão, já teve a Spam. Ó, a fábrica de refrigerante, Guaraná, a gente estudava no Colégio das Irmãs ali, e a parte do refeitório era no cantinho lá, né? Fundo com a fábrica de Guaraná. E a gente subia a beiradinha da escada assim, ó, e ficava vendo aqueles caldeirões imensos, cheiro. E que tem aquelas garrafinhas pequenininhas. Garrafinha. E que delícia que era, docinho, né? Não, e foi um bafafá na época que aquela fábrica pegou fogo, porque teve um ano que ela pegou fogo. Eu não sei o que aconteceu lá, e houve um grande incêndio ali. E dentro lá no Colégio das Irmãs, e ficou aquele bafafá, eu não sei depois como é que foi a história, mas é uma coisa que a gente vai guardando, né? Sim. Vai ficando marcado. E eu acho que eu devia estar, acho que no primeiro ou no segundo ano primário, quando esse fogo pegou lá. Né? É ótimo. Agora, a Aimorés, eu vim para cá em 1990. E igual como nós falamos de 79... O que te interessou mesmo pegar foi que você ia casar antes? Não. A Aimorés, depois de 79, sofreu um baque muito grande, não só na população, mas em relação aos valores dos imóveis. A Aimorés é muito mais barato do que Baixo Guandu.
Muito. As Né? casas em Aimorés? Tudo. Lote, casa, É mesmo, velho? aluguel. O pessoal, hoje existe muita gente que veio para trabalhar em Baixo Guandu, que mora em Aimorés, porque o aluguel aqui é mais barato que Baixo Guandu. Tem muita gente de Aimorés que continua morando aqui, não mudou-se para o Guandu, até teria condições, mas continua trabalhando no Guandu e mora aqui em Eu Aimorés. trabalho lá, no hospital, Aí. e moro aqui. Porque o aluguel aqui é muito barato. Em 1990, em 89, né, eu já estava querendo casar e a Rejane, minha esposa, ela ficava assim, vamos casar? Eu falei, vamos. Não, vamos casar. Não, eu vou casar, mas enquanto eu não tiver a minha casa, eu não vou casar. Porque dinheiro de aluguel, eu sempre achei que é um dinheiro que é bom só para quem é dono. Entendi. Bom pra quem é dono. Para quem é dono. Para quem paga o aluguel, aquilo ali, se fosse um outro país, como a gente estava falando antes, o sujeito ia lá, fazia o financiamento, comprava a casa dele, em vez de pagar o aluguel, ele pagava o financiamento. Sim. Né? Agora, hoje eu enxergo da seguinte forma: ter um imóvel alugado é uma ajuda para a aposentadoria no futuro. Então, é uma renda extra para o futuro. Mas aqui em Aimorés, o aluguel é muito baixo e não só em relação ao aluguel. Em 1990, eu deixei de comprar, deixei não, faltava 2 milhões, porque na época o dinheiro era milhões de cruzeiros. Na entrada do Collor, em fevereiro, o Collor ganhou a política no final do ano, mas ele só tomou posse 1º de março. Então, antes do Collor, dele lançar o RV, né? Apesar que quem lançou o RV, se eu não me engano, foi o Fernando Henrique, né? Mas foi, acho que tentou e não sei como é que... Agora fugiu as datas. Mas era milhões o dinheiro. Então, no alto do morro, em Baixo Guandu, o morro do lado da Igreja Católica, lá em Baixo Guandu, eu não sei o nome daquele bairro hoje, não tenho ideia, o dono queria 50 milhões na casa. Era uma casa com um quintalzinho pequenininho, no topo do morro, você tinha uma vista linda da cidade, mas uma casa que não era de laje, era de forro, só parede, porta e tal, queria 50 milhões. E eu aqui em Aimorés, eu recebi uma proposta da minha cunhada e eu comprei a casa que era dela e minha sogra morava, não pagava aluguel porque era dela. Minha sogra, sempre fazia, quando tinha uma reformazinha, ela que fazia mesmo, né? Mas aí me foi oferecido e eu falei assim, mas e a dona Regina, minha sogra? Ela falou, não, continua, né? Então a ideia foi o seguinte, eu vou comprar a casa e eu vou reformar e nós vamos dividir, porque a casa era grande. Nós vamos dividir, vamos fazer mais um cômodo só no fundo, que seria uma cozinha, onde era a área de serviço. E a dona Regina vai continuar morando comigo, porque eu era representante, sou ainda, né? Na época eu viajava muito, hoje eu viajo menos. Saía no começo da semana e só voltava sexta-feira. Então a Regina ia ficar sozinha. E aí, Já tinha os meninos? Não, eu comecei, eu já viajava antes de casar, antes de namorar. Então quando eu comecei a namorar, eu já tinha essa profissão. Entendi. De jovem. Profissão que é do meu pai também. Papai já está com 58 anos de mala. Eu já estou com 32. Maravilha! 33 anos de mala, de INSS pago. Né? E aí eu comprei a casa por 25 milhões com um lote no fundo. Então o lote estava quitado e a casa já tinha um monte de ano pago, tanto é que eu quitei ela em 98, foi quitado. Então eu comprei essa casa ali na Vila Tiago por 25 milhões na época. A Vila Tiago já é daquele jeito ali? A Vila Tiago, ela já estava bem assim desenvolvida. Tinha mais lotes vazios. A rua já era igual é hoje? Aquela rua da Vila Tiago, a minha sogra conta que eles juntaram os moradores e compraram o calçamento e pagaram para fazer. Porque chovia e dava barro, então você tinha que enfiar o pé na sacola de plástico e vir até na beira da linha, tirar a sacola do pé para poder ir fazer o que você tem que fazer. Entendi. As crianças ir para o colégio. Ali era fazenda, será?
Era a fazenda do Thiago. Ô Anderson, exemplo, a área ali da ABB, vinha até onde ali mais ou menos, você sabe nos dizer? A BB não cresceu. A BB, desde que compraram aquele morro ali dos Thiago, que era a fazenda dos Thiago também, que eles compraram, ela continua. Eu não sei o tamanho da BB, mas aquele morro praticamente todo. No fundo, eles fazem divisa com a Vale, que agora a Vale vendeu, era uma tira de terra, pegava o triângulo, né? O triângulo Entendi. também era da Vale. Então, já era da Vale aquilo ali. Não sei se a Vale na época comprou dos Thiago, já bem antigo. Mas a ABB comprou dos Thiago e a minha sogra comprou a área, esse lote que estava no fundo da casa, dos Thiago também. E no fundo era a torre da Rádio Aimorés. Daquele morro ali, antes do Tavares, o Afonsinho e o professor Tavares comprar aquilo ali dos Thiago, a dona Regina já tinha o lote ali comprado desse seu Thiago. Entendi. Né? E o Zezinho, onde hoje é o residencial, era funcionário do Thiago. Oh, eu não sabia. O seu Zezinho, ele era vaqueiro da fazenda. Ele que cuidava da fazenda. Então, quando os Thiago desistiram da fazenda, que começaram a vender os pedaços, eu não sei se foi indenização, eu não sei se o Zezinho, não sei como é que foi, eu só sei que o Zezinho ficou com aquele pedaço onde é o residencial. Aquela fazenda do seu Zezinho ali, ele era funcionário do Thiago. Aquilo ali tudo era do Thiago. Né? Ali, onde é a Igreja Maranata hoje era uma grande serraria, mas não é da minha época. Nunca vi ali funcionando. Tá. Devia ter sido desativada bem antes, né? Bem antes de 1990, porque eu comecei a conviver ali em 89. Então, Aquela BR já passava ali? a BR já tinha o projeto. Com a fazenda? Já. Aquela BR ali, ela já é desde a época da construção da hidrelétrica em Mascarenhas, desde que era pequenininho. Só que o país nunca teve dinheiro para fazer. Ficava essa 259, ela é um corredor de ligação da 116 com a 101. Ela liga as duas maiores rodovias do país, que é de norte ao sul, tanto a 101 quanto a 116, e aqui virou um corredor, uma emenda entre essas duas. Né? Então ficou muitos anos parado. Eu lembro que eu comi até uma lagostada uma vez, quando adolescente ainda, na casa de um colega meu, que a mãe dele tinha apostado com o irmão que a rodovia ia sair. Que eles estavam cortando aquele morro ali embaixo do Andu ali, aquela pedreira, estourando aquela pedreira. E a gente estudava no Colégio das Irmãs, quando explodia lá, a vidraçaria fazia... chegava a tremer, né? Aí eles fizeram uma aposta. O irmão dela falou que aquilo ali ia sair rápido, e a dona Deusi falou assim: estranho aí, meu filho, menos de 15 anos não sai não. E eu comi dessa lagosta, porque não saiu mesmo menos de 15 anos. Durou. Eles foram concluir, não concluíram, né? Estavam fazendo ainda em 1986, eu estudava lá na escola agrícola, a gente ia ainda de Mascarenhas até a ponte do Haroldo Fontinelli, lá no chão. Não tinha asfalto ainda. Não tinha asfalto, aqui também não era asfalto. Né? Então a conclusão foi... Existia estrada, mas não existia o asfalto, no caso. Tinha já um corte, porque eles faziam um pedaço, aí acabava a verba, parava. Faziam um pedaço, mas era sempre a terraplanagem, nunca jogava o asfalto. Né? O Córrego da Natividade ali, quando eu já casado, morava aqui em Morés, quando era a época da seca, era essa época de julho, maio, julho, agosto, que não chove, para ir para o Guandu, passando por cima, sem precisar de atravessar a vale, eu passava dentro da Natividade. Era areia. Era areia. A gente passava dentro do córrego mesmo, olhando o fundo do carro ali e passava. Aquela ponte ali, onde a polícia rodoviária ali, é recente, não é muito antiga não. Né? De pouco tempo. Eu lembro. Mas a Aimorés, eu gosto de Aimorés. Estudei 9 anos aqui no Colégio das Irmãs, fiz muitas amizades, tenho muitos amigos, muitas recordações. A minha vida toda praticamente foi Aimorés. A parte de brincadeira foi no Guandu quando criança, mas aí eu estudei 9 anos aqui, depois eu estudei 3 anos na escola agrícola,
E morei no Guandu mais 3 anos, trabalhando, né? Eu fui para o sítio do meu pai, quando formei. E aí o pai nunca deu... Sempre teve o sítio como hobby, né? E aí ficava me dando mesada. E eu formando e eu fazendo os treinos lá e mesada. Aquelas mesadinhas que você não conseguia entrar na discoteca, né? Na época era o casarão. Aí você ganhava mesada no final de semana, você entrava no casarão, comprava um refrigerante, você não... Acabou o dinheiro. Aí não podia comer mais nada. Acabou o dinheiro, né? Não. Então era dessa forma. Ainda tinha que ir a pé, ainda atravessar lá na ponte das freiras lá para poder vir no casarão. Se arrumar seu namorado, não podia pegar ele. Não, você já arrumava a namorada lá dentro, né? Mas se ela quisesse um refrigerante, fazer desentendido. O som tá alto. Não ouvi. Mas é uma época boa, gostosa. Eu tenho muito boas lembranças dessa época. E aí eu peguei e falei assim com meu pai. Eu falei, ó, eu não vou ficar aqui mais não. Eu vou trabalhar na Brasileira, vou trabalhar no Friseirão, vou aqui nos Majone, aqui no Guandu, vou arrumar um emprego. Mas esse negócio de mesada não dá certo, não. Aí foi quando ele pegou e falou assim, não, então você vem trabalhar comigo. Eu falei, mas trabalhar com o senhor como? Mesada? Aí ele falou assim, não, eu vou arrumar uma pasta para você e igual meu pai fez comigo, eu vou fazer com você. Meu pai arrumou uma pasta para mim, eu fiquei viajando com ele e estou até hoje. Porque o Voivo é aquele prédio onde foi o INSS, onde é o Ivo Romero, do lado do Friseirão ali, do lado do Oriente, na realidade. Aquilo ali, meu avô comprou aquilo ali tudo. Ficou só a esquina, o prédio da esquina, onde é a Receita Estadual. E os fundos onde é uma academia hoje, que já foi o Hortifruti também, do seu Clóvis, aquilo ali tudo era do meu avô. Ele comprou o lote até na divisa daquela família do Aron. Então, Formados ali. isso, então era aquela fundo do quintal ali todinho da divisa do Aron, e aqui tudo ali. Aí o vô pegou, construiu o prédio, construiu a parte, ficou o quintal. O que galpão, na realidade, quem construiu foi o Ivo Romero, quando ele teve o Friseirão Material de Construção. Aí construiu o depósito lá perto do Aronzinho, onde é uma academia hoje, mas em cima do lote do vovô, né? Que ficou de herança para eles. Ficou lá do Ivo Romero, Zé Márcio e a Ivânia, que herdaram aquilo ali tudo ali. Então o vovô... em 79, o vovô apareceu até na televisão. O prefeito, se eu não me engano, era o seu Acindino. Não, era o seu Acindino? Acho que era o seu Acindino. Ou o J. Diniz. Bom, eu na época eu era criança, eu não guardava e não fico guardando atrás disso. Sei que na época o Jornal Nacional... O senhor sentindo que o J. Diniz ele fez sucesso porque ele avisou da enchente, né? O J. Diniz avisou, isso aí. Mas o prefeito acho que era o seu Acindino. Aí o vô apareceu até lá na igrejinha, que foi o lugar onde o rio abaixou primeiro, né? E aí apareceu no Jornal Nacional, o vô lá, prejuízo, e aquele rio passando atrás, o negócio até a televisão era bem simples, tubo grandona, né? Então, tinha a imagem, eu nem lembro se era ruim, se era boa, eu sei que a gente via. Mas se tiver, era que tinha, né? Era que tinha, mas o vô, se tivesse vivo, eu acho que ele teria muito para contar do Aimorés. Muito. Toda história, né? Muito. O seu vô, no caso, era daqui? Meu vô, ele veio de Alegre, e como ele era representante, ele ficou viúvo lá. Meu pai tinha 12 anos quando a mãe dele faleceu. E aí o vô casou com a Zezé Friseira, irmão do João Luiz Friseira. Então o João Luiz era do Guandu também, porque a família Friseira veio de Itaguaçu. Só que o João Luiz, pelo que o pai contava, foi um rapaz assim, lutador, sempre quis, buscou. Diz o pai que ele vendia na estação. Vendia coisas na estação, no trem. Foi o começozinho dele para ele começar a juntar dinheiro. E aí foi, e tem até um caso de que o João Luiz, ele foi a São Paulo, ele ia muito a São Paulo para comprar as mercadorias para vender. O supermercado dele sempre teve de tudo, era a mercearia do povo
aonde é o Cicobi hoje. Sim. Era aquela quinazinha ali. Isso aí é minha lembrança, né? Eu lembro daí em diante. Antes, eu só de ouvir falar. Mas ali era. Então a gente comprava bala, os trem, fugia lá da escola das irmãs, também passava ali. Era onde é o Cicobi hoje. E foi onde ele construiu o friseirão mesmo, né? Aí o pai conta que ele foi a São Paulo e na hora de almoçar ele deixou a bolsa dele. Era uma pochetezinha que devia ter uns 20 centímetros, com uns 10 ou 15 de largura. E aí esqueceu no restaurante e saiu. E aí na hora que voltou doido. Falou, rapaz, eu esqueci uma bolsinha assim. Aí o garçom voltou para trás do balcão, pegou aquele trem na ponta do dedo assim, ó. Porque era velha, suja. Pegou aquele trem na ponta. Isso aqui, senhor? Com aquela condição de nojo. Isso aqui, senhor, né? Pendurou assim, aí o João Luiz pegou, abriu, tirou uma nota, falou assim, tom de recompensa pra você, patuar, ela tava latadinha de dinheiro. Até aí em cima. Aí o pai conta isso, você precisa de ver. Acontecido. Se ele era honesto, ele achou até interessante. Agora, se era desonesto, ele falou assim, não, perdi uma oportunidade. Ele ia falar, ficou pra mim de presente. Porque tudo era dinheiro, né? Você ia na cidade igual São Paulo, para poder cheque. Papai conta que quando ele começou a viajar, ele recebia dos clientes, já vinha os pacotinhos fechados de dinheiro e guardava dentro do carro. Não tinha banco. Então, ele passava, vendia o tecido, aí o empresário recebia o tecido. Na época, diz ele que era prazo de 1 ano. Se pagava-se na colheita do café, porque o dinheiro que girava era colheita. Então, você tinha 30, 90, 180, 200 e não sei quantos dias para poder pagar. E quando ele passava lá para vender de novo pro rapaz, lá pro dono do comércio, aí tinha assim, esse aqui é o pagamento. Aí dizia que muitas vezes andava com a malazinha no fundo do carro, assim, que estava cheio de pacote de dinheiro. E dormia na estrada, que era tudo estrada de chão, só tinha asfalto. Dizer que quando começou a viajar, só tinha asfalto na Grande Vitória. O resto era tudo chão. Andava de jipe, capota de aço, tração 4x4. Dizer que inúmeras vezes dormiu na estrada, atolado, ou então o caminhão atolado na frente, não podia passar. Ou então, quando estava muito ruim, aí dizer que fazia o seguinte, pegava e tentava passar. Atolou, ele não atolava no canto, não, atolava no meio da estrada. Tinha que ser no meio. Aí eu falei assim, mas no meio, pai, que aí você atravessa. Não, falou, porque o sujeito quer passar e tinha que me ajudar a sair primeiro. Aí ele me tirava e eu ajudava ele a passar. Um ajudava o outro. Uma tática. Porque se o cara conseguia passar lá e se conseguisse, me deixava para trás, né? Mas é as coisas que a gente vai guardando de criança. Mas e o vô, eu acho que o vô fez bastante aqui para o Aimorés. Assim, em termos de construção, e o vô se envolvia com política, o vô, ele gostava, eu andava, gostava de dançar, os bailes que tinha. Ivo Friseira, que o pessoal chamava de Ivo Friseira por causa da Zezé Friseira. Mas o nome dele é Ivo Halley de Souza. Vovó colocou, a minha bisa botou o nome dele de Halley, porque foi na época do cometo Halley. Quando ele nasceu, foi quando o Halley passou. Aproveitou o nome. Porque na época que ele nasceu, o Halley passou muito próximo da Terra, né? Alguns acharam até que ia bater aqui e tal. Aí houve aquele. Ali onde você falou que ele comprou, a gente teve um Cobal também. Ele que construiu a Cobal. O prédio, lá no Guandu, aquele prédio que onde tinha Cobal também, foi ele que construiu. Ele construiu no Guandu primeiro, aí depois ele comprou aqui em Aimorés, construiu a Cobal aqui em Aimorés. Isso. Ali tirando a parte da Oriente, porque na mesma época, acho que foi quando o seu Mário da Oriente comprou também, e o João Luiz comprou, não sei o que era antes, não lembro, mas aí ele comprou. Ali foi a Cobal no início e ele construiu o prédio em cima, morou alguns anos ali, e depois da Cobal foi construído o INSS, né, o prédio do lado, com vários apartamentos, aí antes mesmo de ficar pronto, o INSS veio e já alugou. Então já foi feito já para o INSS. Né? Tanto é que hoje é uma escola técnica, né? Acho que
Na época que estava construindo, Sim, né? Ou reformando, não sei. Já foi o cara. Até no ponto embaixo também, já foi na igreja de Maranata. Foi Maranata, lembra? É? Foi na época praticamente que eu comecei a ir para a igreja. Eu, o Flávio. O Flávio até praticamente começou ali, né? Eu já fui mais queixo duro, eu comecei lá na central lá, né? Eu tive que apanhar mais um pouquinho, né? Eu lembro que foi ali. Mas eu gosto de Aimorés. Eu gosto. Eu me considero mais aimoreense do que guanduense, né? É igual o pai se acha mais guanduense do que alegrense, que ele lá de Alegre, a infância dele é de Alegre. Mas eu tenho e não tem interesse em sair daqui não. Meu interesse se eu conseguir fazer um apartamentozinho lá no meu quintal, nesse lote que tem no fundo da minha casa, para mim poder incrementar um pouco a minha aposentadoria, para receber o que eu nunca gostei de pagar, que é aluguel. Né? Ô Anderson, e você como aimoreense, o que se você tivesse condição, você mudaria em Aimorés? Para melhorar? Qual a sua opinião particular? Eu acho que a Aimorés tinha que voltar tentaria, né? Porque a gente falar que vai voltar, que quer que volta, o querer é muito difícil em relação à prática. Sim. A teoria para a prática é uma distância bem grande. Então, eu gostaria que a Aimorés fosse o que era em 1970, 1965, que a gente ouvia falar, uma referência, um polo. Entendi. Então, nós tivemos uma grande oportunidade. Não ficasse apagada. O Jurandir da Rocha, na época, eu acho que ele tinha essa ideia também. Tanto é que ele que fez aquele parque industrial, cresceu ali para aqueles lados ali, ele forçou um projeto para aquele bairro ali Aqui no Morro do Betel também foi Jurandir, né? a compra, né, do lote, eu creio, não tenho certeza, mas eu creio que deve ter sido. Eu sei que o Jurandir tinha umas ideias assim, então se está fazendo alguma coisa em história para Aimorés, eu acho que o Jurandir, ele, na minha condição de entendimento de vida que eu tenho, eu acho que o Jurandir tinha que ser homenageado. Né? Porque a ideia é essa, é gerar emprego. Sim. Não é o aimoreense morar em Aimorés e trabalhar em Baixo Guandu, morar em Aimorés e trabalhar... E gerar emprego para os aimoreenses, né? Pro de Aimorés, tendo emprego aqui, é o do Guandu que vai sair de lá e vai vir aqui, porque aqui trabalha aqui, o aluguel aqui é legal, porque... Né? Então, eu acho que tinha que pegar minha ideia agora, né? Fazer aqueles núcleos de profissionalizações que existem em algumas cidades, né? Aquelas maternidades industriais que eles falam, né? Faz um galpão, pega, por exemplo, o IBC que está lá largado, abandonado, a Cazengue que está abandonado, faz umas paredes falsas com MDF, com Dreal, sei lá, e faz ali um núcleo. Você quer o quê? Hoje é negócio de startup, de computação. Faz os núcleos, traz o profissional para ensinar. Não, você quer montar sua empresinha? Meu negócio é silk screen. Não, aqui, ó, você tem aqui X de imunidade. Você não vai pagar imposto, você não vai pagar aluguel, né? Você aprende aqui para você começou a gerar emprego, andou, o trem funcionou, aqui, ó, compra lá o seu lote, você paga o seu aluguel e vai gerar emprego. Vai gerar emprego. Então, eu acho que tem que ter essa visão, tem que olhar para o patrimônio que a cidade tem, que está abandonado, Sim. que pode ser trazido para a própria propriedade, para a própria cidade, né? Para a própria condição estrutural, social, física do município, né? Que seria esses imóveis que estão lá. Eu tentaria desenvolver ali quantas costureiras. Pelo menos eu não sei hoje, mas algum tempo atrás a gente tinha costureiras aqui em Aimorés para todo quanto é lado. Isso é verdade. Alfaiate, sapateiro. Alfaiates. Os sapateiros estão em extinção. E o sapateiro tem até uma dificuldade, porque hoje você não pode mais produzir um sapato que dura para sempre, igual era antigamente.
A legislação ambiental do país exige que a borracha é poluente ambiental. Então você tem que usar o PU, que foi desenvolvido por uma empresa lá do exterior, que com 2, 3 anos ele se decompõe, ele vira pó. Então hoje, se você comprar um tênis e você falar assim, esse tênis aqui eu vou guardar que eu vou usar ele só no aniversário, só na festa. Você vai, 1 ano, 2 anos, você vai usar. No terceiro ano que você botar no pé, os pedaços vão ficar para trás e você tem que jogar o tênis fora. Tem tempo de validade, né? A qualidade do material. Tem que ser biodegradável. Antigamente o couro acabava e o solado ficava. Sim. Que era borracha. É igual pneu. Hoje o couro dura e o solado acaba. Não. Né? Então, para o sapateiro, a não ser pequenos consertos. Né? Ou, se for o caso, o sapateiro quer crescer, quer produzir, montar então uma injetora para ele fazer os, né? O financiamento barato, com esses núcleos que possa ter dentro do município, se tiver interesse, né? Mas eu acho que tem que ter uma conscientização também com a população, porque ali em frente à delegacia ali, no CRAS, aquele CRAS, dava uns cursos assim, ali o antigo mercado, né? Antigamente era o mercado. Ali era o mercado municipal, vendia verdura, frango. Aqui em Moraes. Não, mas aí é igual tem no Guandu. Igual que tinha no Guandu, que desmancharam lá também, né? Acabaram com ela também? Lá estão construindo uma outra coisa, eu não sei o que vai ser. Mas aqui tem um curso assim, de costura, de coisa. Aí eu mesmo cheguei lá fazer uns cursos assim, de bordado, essas coisas assim. Só que a moça falou com a gente, falou assim, gente, aí tinha uma mesa comprida, assim, devia ter umas 8 pessoas. Aí falou, gente, esse curso que a gente está dando aqui é para as mães que deixam os filhos na creche e tem que vir para cá para aprender um ofício. Porque, assim, uma profissão. Bordado, uma profissão, uma coisa. É bordado, pintura e costura. Aí e vocês todos aqui, umas são aposentadas e as outras têm emprego. Igual no caso eu, mas umas 2 têm emprego e outras aposentadas. E as mães que deixaram o filho na creche agora, estão na rua, estão andando, inclusive com essa marca também, que essa marca assim, eles venderam a coisa, então ela falou assim, então eles não estão assim, não tem essa coisa de isso aqui dá um dinheiro, isso aqui dá uma coisa, e a gente que não precisava assim, não tinha essa coisa correndo para renda, a gente estava aprendendo ali e elas mesmas não faziam. Então por isso tem que conscientizar as pessoas para querer, né? Mas essa nova geração que está vindo aí, ela está melhor. Eu conversei há um tempo, uns dias atrás, com um engenheiro antigo. Aí o engenheiro antigo, eu queria fazer assim, né? Expliquei para ele. Aí eu falei de tijolo ecológico. É um tijolo que você usa o saibro e prensa com cimento e faz o tijolinho. Em alguns grandes centros já estão usando resíduo de construção, tritura tudo, né? Aqueles restos de concreto, põe em cimento de novo e faz o tijolo. Tem outros lugares que estão usando essas caixas de alumínio com plástico, um papelão que é difícil de decompor, faz a telha, né? Então vão reciclando. Os entulhos, né? Isso. Aí eu comentei negócio de tijolo ecológico e tal. Ele botou muito obstáculo, muita dificuldade. Mas anteontem eu conversei com um engenheiro que está estudando ainda. Não se formou. Ele vai ser engenheiro, se Deus quiser. Aí quando eu comentei com ele, você vê a empolgação diferente. Não, que o negócio é bom, que o negócio é interessante, que o trem vai funcionar. Interesse, né? Então, eu creio que essa nova geração, essas gerações que estão vindo aí, que tem que se profissionalizar, um Mateus da vida, né? Eles têm interesse de fazer um trem diferente. Isso aí. Não é ficar naquela forma do passado, naquela condição que era. Porque acho que antigamente não tinha, primeiro, muita tecnologia. Segundo, você aprendia e você ia trabalhar, e você ia trabalhar porque você é o salário, porque você é a família, porque não sei. Hoje tem isso também, mas a pessoa ela quer ser dona do próprio nariz. A individualidade hoje está muito grande. Então, não é... O sujeito trabalha na empresa porque ele precisa, mas ele quer também fazer a diferença. Vamos dizer assim, ele quer deixar o nome dele na história. Coisa que muitas vezes o político no passado ele pensava até nisso, ou então alguém que almejasse a política, mas
acabava entrando para a história, mas não conseguia, porque tem muito obstáculo, muita dificuldade, muita... Aí entra aquela coisa que a gente estava conversando antes. O político, por mais que ele faz, na hora que ele sai, ele é ladrão. É. Né? Sendo ou não, ele Sendo ou não, por mais que ele faça, ele acaba recebendo o título dos que não viram, dos que foram ignorantes, porque não procuraram conhecer, não procuraram saber. Né? Mas hoje essa geração nova aí, ela tem buscado. Sim. Né? Ela quer fazer a diferença, ela quer inovar. Eu estava vendo até uma reportagem ontem que há uns anos atrás havia o êxodo do campo para as grandes cidades. E que hoje 85% da população do Brasil mora em cidade, é urbana. 85%. 15% só que é rural. E que está havendo um êxodo contrário, principalmente em São Paulo, onde já foi feita a matéria, a pesquisa. O pessoal que está tendo condições de trabalhar online, com essa pandemia abriu muitas portas nesse sentido, de você ficar trabalhando em casa, no computador, né, e tal. E eles estão vendendo, trocando, saindo dos seus apartamentos e comprando sítios, indo morar no campo. tem uma qualidade de vida, né? Teve uma família lá que o cara explicou, pegou e falou o seguinte, falou, ó, eu deixei de pagar 12 mil por ano de condomínio e tô morando aqui e eu compro lá só o arroz, o feijão, né? Agora eu tenho frango, eu tenho meus ovos, né? Eu tenho a hortazinha. Aí teve um outro professor de uma faculdade lá de São Paulo que também saiu para poder ir para o campo e ele chegou e falou o seguinte, falou, o meu trabalho aqui é nos grupos de WhatsApp mostrar que o bom é você vir experimentar primeiro o campo. Não fazer essa troca por impulso. Porque é muito bom a pessoa sonhar que vai estar no campo, vai acordar de manhã cedo com um passarinho cantando na janela, que a flor lá está no jardim, que tem uma hortazinha. Você tem que acordar sabendo que você tem que ir lá capinar a horta, que você tem que pegar e plantar a flor, que você tem que alimentar a criação. Então, é prazer, é lazer, mas é trabalho. Né? É muito gostoso, é muito bom, mas você tem que estar disponível a mudar esse tipo de vida sua também. Meio conjunção, né? Então, mas essa nova geração, eu acho que ela tá tendo isso aí tudo, porque hoje está muito, muito fácil. Muito fácil para você aprender. Você quer aprender hoje a fazer um pudim, não precisa de perguntar à vovó mais. Vai no Google. Vai no Google. Como podemos dizer, né? O Google está sendo o maior professor. Mas é o professor. Eu comprei um carro velho, tá até parado ali fora ali, velho. Aí é velho mesmo, antigo, 1987. E ele tá bem podre embaixo, né? Aí eu fui no lanterneiro, o lanterneiro falou assim, não, esse carro seu não me trabalha. Eu falei, mas não é o trabalho? Eu falei, não, eu quero é batidinha, amarradinha. Eu ganho 10 arranhadinhos e faço isso em 15 dias e o seu vai ficar 3 meses aqui dentro para não poder ganhar a mesma coisa. Não quero, não. Aí eu fui pro Google e falei assim, lanternagem. Rapaz, eu mesmo estou fazendo lanternagem do meu carro. O professor Google está ensinando tudo. Né? Comprei o material e vou fazer. Né? Vou desmanchar tudo. Lá no lote. Até virar um até virando uma oficina. Até virar um apartamento, já é uma oficina. Nossa, particular, não aceito carro de fora, não, é só o meu. É só o meu. Ô Anderson, rapaz, a gente quer agradecer você, porque, como podemos dizer, você contou a sua história para nós. Você contou a sua história e o desabafo também, né? A sua linha de pensamento de Aimorés, deu uma aula para nós do que é Aimorés zero, o que está se tornando, o que também poderia voltar. E eu espero que volte, né? Vamos lutar para isso. Sim. Eu vou ficar por aqui, não pretendo ir para a América, não. Há uns anos atrás eu até pensei em tirar o visto, o passaporte e tal, e ir para os Estados Unidos, mas
Mas você começa a analisar lá, rapaz, o sujeito ele tem 2 serviços. Aí dorme 5 horas, só de sono por noite. Se a gente fizer isso aqui no Brasil, a gente ganha igual. Né? Sim. Faz isso aqui no Brasil, ué. Arruma 2 empregos, dorme menos, se mata de trabalhar lá para você ganhar, que você vai ganhar igualzinho. E vai construir, né? Ah, não tem oportunidade. Tem, vai. É porque muitas vezes a pessoa quer moleza, né? A gente tem que molhar a camisa. Se você não molhar a camisa, você realmente você vai ficar só esperando. E a própria palavra do Senhor nos ensina. Ora, ação, né? Oração. Sim. Então você ora, pede, Senhor, tem misericórdia. Mas a ação você tem que fazer também. Você tem que correr atrás, tem que. Tem né? que ser a união, né? A união, a oração. Se você não for assim, não vai funcionar, não.